Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar para você a respeito desse negócio do Monark, tá? Esse indivíduo Joe Rogan, tá? Vou falar a verdade aqui para você a respeito disso daí, tá? Primeira coisa que eu quero falar para você. Várias pessoas acharam ruim o que aquele sujeito falou, não foi? Eles acharam ruim. Acharam ruim, acharam ruim, acharam ruim. Pronto, acharam ruim. Mas depois que um americano chegou e falou que achou bom, acabou o problema. Acabou o problema. Agora todo mundo... É verdade. Pô, cara, é verdade. Se estava errado e todo mundo achou errado, por que agora vai mudar só porque um americano disse que é? Tem alguma coisa errada nisso daí. A segunda situação que eu vou te mostrar é o seguinte. Primeiro que esse sujeito está sendo citado lá nos Estados Unidos, né? Está sendo citado lá nos Estados Unidos. Você alguma vez foi citado ou foi bem citado por alguma coisa, tá? Por causa de alguma coisa que você tenha razão de que você esteja certo? Não. Muito pelo contrário, tá? Os Estados Unidos é que financia o crime organizado no seu bairro, tá? Ok? E os bandidos colocaram várias vezes música alto aqui, aquela música do cara que tá querendo ter razão. Ok? Eles colocaram bem alto aqui em inglês aqui a música aqui, uma música americana. Você vai ficar sem nada. Os bandidos vão matar você para os americanos. O que eu quero que você entenda também? Milhões, meu amigo, ó, dinheiro aqui, muita grana. Se esse sujeito está sendo citado lá nos Estados Unidos por uma porra de um podcast americano, é muito dinheiro que está por trás disso daí. Isso daí não tem nada a ver com você, tá? Ok? Isso aí não tem nada a ver com você. E se o cara falou alguma coisa errada, por que vai mudar e vai ficar certo de repente, tá? E essa prática de magia negra no seu olho, o que é isso daí? Ok? São bandidos que vendem drogas aqui no Brasil, tá? Que roubam tudo que é seu e vai o dinheiro todo lá para os Estados Unidos, ok? Tá? Preste atenção, para você entender. O que isso tem a ver com você? Nada. Por que você está se metendo no meio dessas picuinhas, tá? Ok? Eu não falei para você que esse sujeito iria voltar? Que ele iria voltar? Sim, ia voltar, claro. E por que ele vai voltar? Porque esse tal desse grupo aí que ele falou, e a polêmica toda envolvendo esse grupo aí com esse símbolo da Segunda Guerra Mundial, é o que financia ele, ok? Eu não mostrei pra você que foi o Império Inglês que financiou... É meu isso aqui! É isso daí que financia, esse símbolo aí, tá? Esse símbolo desse movimento é o que financia bandidos que usam droga no seu bairro, tá? Consegue entender? Ok? Que rouba o que é seu, espiona, pratica magia negra. Tá lá o Winston Churchill com aquele símbolo do chifre, da mão chifrada lá, você vai ver. Digita no Google o nome dele, apareceu várias fotos assim, ó, dele com a mão chifrada. É meu! Tudo isso aqui. Ok? Você vai ver várias fotos dele lá com a mão chifrada lá. Tudo associação do crime organizado, tá? Só quem mostra sou eu. Tudo isso aqui é meu. Preste atenção para você entender agora. Significa o seguinte, é uma situação milionária, tá? É uma situação em que se o errado vai se tornar certo a partir do momento que o cara disse que está certo. E terceira situação, se esse sujeito fosse mesmo nazista, do mesmo jeito a situação ia ser diferente. Se ele fosse nazista, se ele fosse um filho da puta, se tudo isso daí. Por quê? Porque é isso daí que financia eles, consegue entender? Quem foi que recrutou? É meu, isso aqui. Quem foi que recrutou, tá, a Alemanha, tá, com aquele ditador para fazer a Segunda Guerra Mundial? Foi o Império Inglês, tá, e todos os impérios que estavam juntamente com eles, todos os grupos que estavam juntamente ali. E quem foi que derrubou o Império Inglês? Foi justamente a questão da Rússia. Foi a Rússia que derrubou a Alemanha, tá, aquela ditadura, que foi da Inglaterra. Cada coisa que eu falei aqui é meu. Cada palavra que eu falei aqui é meu. Significa o seguinte. O Churchill já dizia, quando dizia assim, o Churchill já dizia, é uma forma de... Só quem mostra sou eu. É uma forma de acobertar, tá, que foi justamente um... Só quem mostra sou eu. É uma forma de acobertar que o Império Inglês foi justamente quem financiou a Segunda Guerra Mundial. Tá, ok? Só quem fala sou eu. E há muito tempo, tá? Há muitos e muitos anos eu falo isso. Ok? E o lance é o seguinte, tá? Ok? Muito mais de 20 anos, tá? Que eu falo isso daí. Ok? E foi a Rússia. E agora você está vendo aí a guerra contra a questão da Rússia, não é verdade?
E quem é que está, em outras palavras, quem é que está contra a Rússia? É o grupo que fez a Segunda Guerra Mundial. Este grupo aí que fez a Segunda Guerra Mundial é esse daí que está querendo conter o avanço do líder da Rússia a fazer guerra contra os conspiradores do país dele, que querem derrubar, tá? Ok? Por quê? Porque a Rússia pode se tornar um império, tá? Mais independente, mais forte contra a oposição dos Estados Unidos, tá? E eles querem derrubar, tá? Ok? Numa grande conspiração. E aí o que eu quero falar aqui pra você, isso daqui, tá? Este babaca que tá aparecendo aí atrás, isso daí representa feminismo, tá? Representa adultério de mulher, magia negra, tá? Espionagem, o Império Inglês, tá? Todo o crime organizado satânico do Império Inglês, magia negra no seu olho, magia negra no seu cu, tá? Espionagem no seu computador, eles roubarem o que é seu. E esse babaca do Flow Podcast, tá? Significa uma mediação, tá? Entre a questão deles poderem usar drogas e ao mesmo tempo eles fingirem que são contra, consegue entender? Isso daí representa justamente a questão da direita, tá? Ok? Um discurso que eles façam contra as drogas, mas a ideia de eles poderem usar drogas também, ok? E de que em algum tempo eles consigam mudar os mercadores de drogas, tá? E dar uma lavada nesse pessoal, e eles poderem usar muita droga aí depois de um tempo aí, tá? E sempre enriquecendo para roubar o que é seu, tá? E destruir tudo o que é seu, tá? Só quem fala tudo isso que eu falei aqui é meu. Cada palavra que eu falei do começo até agora. E essa prática de magia negra no seu olho, você sendo espionado por bandido, você sendo roubado, ok? Então eu quero falar pra você, tá? Então quer dizer que mudou de ideia? Pronto, aquele negócio de dizer que... poxa, Jorge, que interessante isso daí que você falou, que é um grupo do símbolo da Segunda Guerra Mundial que financia o crime organizado. Você viu isso em algum lugar? Mas em nenhum lugar eu vi. Muito pelo contrário, eu já sei disso há muito tempo, inclusive. Ok? Tá? Significa que esse aqui é o seu grande adversário, tá? Ok? Por exemplo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o seu adversário é a Ucrânia, tá? A Ucrânia, os Estados Unidos que está por trás. A Ucrânia é o seu adversário, tá? Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o seu adversário é a Ucrânia, tá? Ok? Nesse podcast, esse indivíduo falando essa coisa, o aliado deles é esse grupo aí que ele citou. Ele falou sobre a liberdade deste grupo, tá? Ter liberdade para destruir você, tá? Ok? Em associação com esses bandidos do seu bar, tá? Esses bandidos folgam extremamente, tá? Justamente porque eles têm isso por trás, tá? É isso daí que financia eles, tá? Em outras palavras, é a Segunda Guerra Mundial que financia eles, tá? Ok? Vou colocar uma outra coisa também exclusiva também, como cada coisa que eu falo é somente eu que falo. Você viu aquele sujeito? Quando você viu eu falando é meu, só eu falei. Você já viu? Cada coisa que eu falei aqui é meu. Você já viu aquele sujeito da loja Zavan? Ele chegou e falou o seguinte, ele falou que Stalin colocou a classe da alta sociedade da época toda sob prisão nos campos de concentração. Ele falou a respeito da questão do Stalin, não é verdade? E no caso ele representa o conservadorismo, a direita, né? E a questão do Stalin. Eu não falei para você que a Segunda Guerra Mundial foi criada e foi preparada, aquela conspiração pelo Império Inglês? Significa que o tal do Stalin estava trabalhando para o Império Inglês, tá? Ok? O tal do Stalin. Inclusive eu tenho para mim que o Stalin é da Itália, né? Ele representa também a facção que é bem próximo disso daí, tá? Ok? Que é o grupo romano, grupo romano, germânico, inglês, tá? Eles são bem próximos, tudo isso daí, ok? Tá? Ok? Então é isso daí, tá? Tudo isso aqui é meu, cada coisa que eu falei aqui é meu, tá? Ok? Eu não aprendi de nenhuma outra pessoa. Eu não vi ninguém mostrando para falar isso aqui. Ok? Mas absolutamente nada. Ok? Quem pratica magia negra no seu olho, tá? São criminosos financiados por conservadores, tá? Por direita, por Império Inglês. Ok? Então aquela classe rica que foi para os campos de concentração, quem mandou foi o Império Inglês, tá? Foram eles que mandaram esse pessoal para o campo de concentração, aquela classe rica ali,
tá? Ok? Outra coisa também que eu falei ainda agora aqui para você, os judeus, né? Os judeus foram destruídos, só quem fala sou eu. Se fui eu que falei, é meu. Se fui eu que falei, é porque é meu. Se fui eu que falei, é porque é meu. Se fui eu que falei, é porque é meu. Tu diz que não é meu na minha frente, eu te arrebento a sua cara. Você vai dizer que é meu e vai ficar por isso mesmo. Só quem fala pra você sou eu. Tudo isso que eu falei aqui. Ok? E vou falar mais uma pra você. A respeito do... Esqueci aqui agora. Mas sobre a questão da classe rica, entendeu? Lembrei. Os judeus, né, que foram exterminados por Hitler. Quem exterminou os judeus foi o Império Inglês, tá? Quem matou todos aqueles judeus ali, tá? Foi o Império Inglês que matou, tá? Ok? Não foi outra coisa a não ser o Império Inglês, tá? Foram eles que mataram todos aqueles judeus ali. E aí quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles controlaram os judeus. É meu, só quem fala sou eu. Ok? É meu e só quem fala sou eu. Eles derrubaram o controle daqueles judeus ali, tá? E eles pegaram aquele grupo judeu ali e recrutaram para trabalhar para eles. E até o dia de hoje eles trabalham para o Império Inglês, tá? Ok? Na verdade, Israel é uma colônia do Império Inglês, tá? Eles recrutaram e colocaram esse pessoal para trabalhar a serviço deles aí. Só quem fala isso daqui que eu falei sou eu. Ok? Então o objetivo do Império Inglês foi derrubar o controle dos judeus, matando 6 milhões de pessoas, tá? Então eles pegaram aquele pessoal ali e recrutaram para eles serem uma colônia. E então o que eles fazem hoje, eles fazem para o Império Inglês que matou eles através da Alemanha, tá? Ok? Ainda tem uma outra coisa que eu queria falar aqui. A respeito dessa coisa dos judeus, tá? E do Império Inglês, tem ainda um outro raciocínio. Alguma coisa referente à questão dos Estados Unidos com Israel. Me fugiu da mente aqui. Me fugiu da mente. Então é isso daí, tá? Ok? Vou deixar aqui. Se eu lembrar eu falo em outro momento. Mas é isso daí, tá? Então, quando você está promovendo um movimento conservador, um movimento de direita, tá? A direita associada com crime organizado, a esquerda interna, tá? Você está financiando tudo isso daí, tá? Ok? Você está promovendo tudo isso aí. O objetivo é você ser contra toda essa merda, tá? Ok? Tudo isso daí são pilantras que estão roubando você, tá? E a última coisa que eu esqueci de falar aqui é o seguinte, ó. O Monark é a versão brasileira. Ele roubou o meu programa e fez igual no Brasil. Que mentiroso mesmo, descarado mesmo. Isso daí sabe o que é? É para você achar normal a ideia de uma pessoa reclamar: ei, o cara roubou a minha ideia. Para quando você reclamar: ei, o cara tá copiando aquilo que é meu. Aí leva na sacanagem. É isso daí, a primeira situação. E a segunda situação é que é mentira isso daí, tá? Esse Flow Podcast aí é um dos podcasts mais michurucas mesmo que tem aí no meio desse pessoal aí, tá? Eles na verdade estão se engrandecendo bastante. Foi depois que eu mandei o e-mail para eles. Não, foi sim que eu mandei o e-mail. Antes do e-mail eles faziam umas entrevistazinhas só. Eu vi ali que o estúdio deles aumentou pra caralho. Eles estão com vários estúdios agora depois que eu mandei o e-mail. Duvido se não correu milhões para dentro do cu deles para me prejudicar depois que eu falei isso, que eu mandei a porra do e-mail para eles. Era um podcast de merda mesmo, esse Flow Podcast, tá? Um podcast de merda mesmo. Agora estão com um cenário do caralho ali que você veja ali. Foi logo depois, no final desse ano aí, tá? Ok? Isso daí é para poder fazer a média. Esse cara roubou minha ideia. O que as pessoas vão pensar? Pô, aí, olha que moral que esse podcast tem lá nos Estados Unidos. Primeira situação. E a segunda é quando você reclamar que eles estão roubando de você, que eles são financiados para roubar. Aí, pô, o cara tá roubando. É assim, cara. Um rouba daqui, o outro rouba de lá, cara. É assim mesmo. Fica dando audiência mesmo esses babacas, entendeu? Ok?